Voltando ao exemplo, pessoal, a gente tem aqui, ainda sobre fundamentos de aprendizagem de máquinas supervisionados, exemplos bem simples aqui como conjunto de dados para a gente definir, né, o que seria uma formiga e o que seria uma joaninha, né? Imagine a gente tendo aí duas bases de dados, o que seria, pode ser dados rotulados, né? O que seria uma formiga e o que seria uma joaninha? A quantidade de patas que teria uma formiga, isso seria um dado importante, né? Para a gente extrair. A quantidade de patas de uma joaninha e de uma formiga ela pode se diferenciar, né? Por exemplo, a largura da cabeça de uma formiga normalmente é diferente de uma joaninha, o tamanho de uma formiga é diferente do tamanho de uma joaninha, a largura, né, e a espessura. Então, assim, são características como cores, por exemplo, né, o tipo de cor predominante da formiga e da joaninha. Então, são aspectos de dados. Aqui eu não estou falando nem de imagens ainda, não, né? Estou falando de dados, de entradas que poderiam ser para a gente definir. E essa rotulagem é exatamente isso. Seriam dados específicos das características de uma formiga, né? Ou características de uma joaninha. Então, quando eu tenho rotulado, mapeado, o que de fato é uma formiga, o que de fato é uma joaninha, quando eu escolho um modelo de treinamento, que é esse, dentro desse exemplo aí de treinamento de modelo, né? Eu passo os dados dizendo rotulado, uma formiga, vamos pegar um exemplo de uma formiga X, né? Porque a gente tem vários tipos de formiga, mas eu quero diferenciar uma formiga X de um tipo de joaninha Y. Então eu pego aqui as formigas X, ela tem normalmente o tamanho da cabeça é X, o tamanho das patas é Y, a quantidade de patas é tanto, as cores elas variam de tanto, então assim eu tenho o padrão do tamanho da formiga é tanto, o olho da formiga, a antena, né, da formiga seria o tamanho X, então eu estou falando aqui de tamanho de padrões, cores, né? Então, quando eu tenho um dataset definindo aí a joaninha, né? Então, a joaninha, as características de uma joaninha, se eu colocar um modelo treinando esses modelos com vários dados de várias formigas e vários dados de joaninha, eu consigo gerar um modelo para definir quem é formiga e quem é joaninha, dependendo das características dos dados que eu colocar. Se eu colocar lá a cabeça tamanho X, a pata tamanho Y, então eu estou colocando as características. Então o modelo ele vai extrair essas características, né, que é dada pela base de dados, e a gente consegue treinar para quando a gente colocar uma nova informação, a gente treinar um modelo, e ele vai dizer, né, com base no treinamento aí nesse ponto aqui, se a imagem ou os dados que são colocados lá é de uma joaninha ou de uma formiga, né? E a extração dessas características ela pode ser dada pelos dados ou pela imagem. Eu posso ter uma imagem configurando o que é uma joaninha e o que é uma formiga também. E eu posso colocar um modelo para treinar, agora com os dados de entrada sendo a imagem, e esse modelo supervisionado eu consigo dizer se é uma joaninha ou uma formiga. Ora, se no meu cérebro eu consigo identificar visualmente o que é uma formiga de uma joaninha, é óbvio que esses padrões eles podem ser repetidos com o treinamento de aprendizagem de máquina, que a gente consiga identificar. Basta eu ter uma pasta com vários tipos de formigas, né? Ou então um tipo específico de formiga, com vários tipos de formiga, e uma pasta com vários tipos de joaninha. É nítido que visualmente eu consigo identificar visualmente pelo modelo, né? E aí a gente simula o que seria o real do modelo treinado, né? A partir que eu treino o modelo com uma pasta com vários tipos de formigas, com vários tipos de joaninhas, eu posso, quando apresentar o modelo, o que seria essa imagem, óbvio, a saída dela vai ser com base naquele treinamento, as características de extração dos pixels da imagem, o modelo vai poder identificar. E Fabrício, como é que é essa extração? Exatamente, cada pixel da imagem ela vai ser extraída a informação, características de cores, né? Não só as cores, mas o tamanho da cabeça da formiga, se tiver mapeado, né? A cor da formiga e a cor correlacionada da joaninha, a espessura também de cada modelo eu consigo identificar
e tornar esses padrões visíveis para o meu modelo de máquina de forma que ele aprenda esses padrões, tá certo? E aí, claro, um dos pontos de aprendizagem de máquina, que é a segmentação, que é a identificação da região, ela faz com que eu melhore, por exemplo, o meu modelo quando se trata de imagens, né? Porque do dado eu já tenho o dado rotulado, dizendo, especificando o tamanho, a cor, então eu tenho os dados ali. Mas quando se trata de imagem, quando a gente fala segmentação, eu tenho ali a região, o contorno, né? Então você vê que numa imagem aí eu teria o fundo, né? Também pegando essas informações, como a folha verde, como aquele fundo marrom que tem ali da própria formiga, né? E esses fundos, eles também, quando eles acabam sendo poluentes para o meu treinamento, porque eu acabo extraindo informação da imagem como um todo. Agora, se eu faço a segmentação, que é só a região de interesse, que é a formiga em si, e descarto todo o fundo, eu consigo fazer uma limpeza dos meus dados. Olha que bacana, isso no tratamento de imagens para tipo, um tratamento de treinamentos para aprendizagem de máquina para imagens. Então, o fundo não me interessa, o que me interessa é o objeto seria a formiga. A joaninha, por exemplo, nessa imagem que está aí, nessas duas, tanto essa aqui que ela está na folha verde, quanto essa que está na imagem de teste, esse fundo branco com fundo verde não interessa. Então, ele vai muito mais trazer erro para a minha aprendizagem, claro, a perspectiva de métricas de erro para a aprendizagem vai ser maior, porque ele vai pegar outras características que não é o objeto de interesse em si. A partir do momento que eu segmento a região, aí sim eu tenho só o objeto, eu consigo ter o quê? Eu consigo, limpando o meu dado, que seria a imagem, eu consigo elevar a minha taxa de acerto, porque agora ele descarta todo o fundo da imagem e eu tenho especificamente o objeto de interesse. Então, quando eu apresento a imagem específica, a minha taxa de acurácia, de acerto, né, do dado, ela vai aumentar ali a probabilidade de acerto por conta disso. Isso também é um dos fatos de melhoria, pelo menos na parte de imagens, né? Do dado em si, a gente já viu que teria que tirar algumas informações que não seriam estritamente de uma formiga ou de uma joaninha, tá certo? Então, um exemplo simples na parte de aprendizagem de máquina, que é só para a gente começar a entender um pouco sobre, né? Aqui trazendo sobre fundamentos na parte de ainda de aprendizagem de máquina, que seria spam e não spam. Então eu teria ali os meus e-mails identificando, eu identifico o que é o spam e o que não é spam, né? O modelo aprende ali, esse novo e-mail ele vai separar o que seria spam, o que não seria spam, dentro do meu modelo de aprendizagem de máquina, porque eu estou catalogando o tipo de e-mail que está sendo enviado para dentro da caixa de e-mail. Então seria mais ou menos isso. Isso permite que a máquina seja treinada para classificar, né, as observações em algumas classes, os tipos de e-mails que estão sendo enviados dentro desse contexto. Tá? Outro exemplo seria o fundamento de aprendizagem não supervisionado, seria, eu tenho ali, uma características diferentes, né? Tem um coelho, tem um pato, tem um rato, né? Ali eu tenho o Mickey, né? Tem o pato Donald, tem a Margarida, o Pernalonga. Nesse contexto do não supervisionado, a gente pode perceber que no exemplo aí, nós temos aí algumas características, né? Essas características ao nosso modelo que são patos, o que não são patos. Então, eu quero identificar o que é pato aí, né? Então, os nossos dados de treinamento não são fornecidos nenhuma informação de rotulagem. Então, nesse contexto aí, os dados correspondentes. O modelo não supervisionado é capaz de separar ali, né, e permear o que seria, dentro dessas características, pelo menos visual, o que seria um pato, o que não seria um pato, né? Separando as duas características observadas, né? E o tipo de dados dos modelos de estrutura, como por exemplo a estruturação. O pato ele tem bico, né? Então o primeiro descarte da imagem é que seria, se eu tenho as características de um pato, o pato tem que ter o bico. Tipo, a largura do pato para diferenciar de uma galinha, por exemplo, também é diferente. Num desenho, por exemplo, que é esse aí, tem todos os desenhos dos padrões, os pés
dos patos, eles estão descalços, tem uma característica, né? Mas aí tem fundamental de característica, isso é o bico, né? Então ele consegue, algumas características são mais evidentes, onde o modelo vai permear essas informações sem nem mesmo dar como um rótulo de entrada, né? Que seria o que seria de fato dentro dessas características. Ele consegue distinguir, né, de forma subjetiva, o que seria e o que não seria. Então, esses clusters que a gente chama aqui, né, que a gente chama cluster de agrupamentos, né, a gente agrupa o que é, o que não é, ou então até os tipos, né, 3, 4 tipos de clusters para poder identificar, onde a gente consegue ver esses agrupamentos de forma de um contexto mais aprimorado para a gente entender o que tipo de dado está se aproximando mais dentro da região. E um problema de aprendizagem de regra de associação é onde você deseja descobrir as regras, né, que são descritivas, que ele está trazendo aí como se fosse alguns problemas, tanto de agrupamento como de regressão, onde pode ser resolvido. Ainda dentro desse contexto, a gente tem aqui o fundamento de aprendizagem não supervisionado. Dá um exemplo aqui onde o agente ele observa, né, e ele seleciona a ação usando essa política de ação, onde ele vai entender, a máquina entende, né, o pensamento, a partir do momento que você vai treinando novos modelos, onde você vai fazendo a executação em tempo real, passo a passo ali, ele vai se adequando à política de aprendizagem. Tá? Então, essa repetição contínua de informação de forma correta vai identificar que o modelo não, o correto mais seria desta forma aqui, porque recorrentemente está sendo marcado de forma visual. Então, tem a aprendizagem por reforço, né, que digamos assim, seria o contexto não supervisionado ou semi-supervisionado também pode se encaixar, tá? O não supervisionado, aí a gente tem aqui, pessoal, no próximo vídeo, falando um pouquinho sobre os desafios, né, da aprendizagem de máquina, tá? Esperamos aí no próximo vídeo. Um abraço.